Saudar os irmãos com a paz, amém? Nós vamos meditar na palavra do Senhor. A palavra que eu quero trazer nessa noite é sobre o amor de Deus. Nós falamos, há 3 semanas atrás, nós falamos sobre adoração. Depois nós falamos sobre o Espírito Santo, que é uma das pessoas da Trindade. Nós ensinamos para os irmãos que é Deus Pai, Deus Filho. Quem é Deus Filho? Jesus Cristo. Então nós falamos sobre o Espírito Santo, falamos sobre Jesus Cristo. E hoje nós vamos estar falando sobre Deus Pai. E nada melhor para falar de Deus Pai como falar do amor de Deus. Eu queria falar nessa noite sobre o amor de Deus. Eu quero que isso daí de repente brote do seu coração de uma maneira tão grande. Porque, não sei, quem foi que falou aqui? Mas teve alguém, eu acho que foi a pastora Maria Olinda, falou algo sobre o amor de Deus. Eu acho que foi na hora de falar com os visitantes. Eu amo vocês, mas Deus ama muito mais. Eu amo vocês, meus irmãos, mas eu quero te dizer que Deus ama muito mais. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora, lá em 1 João 4,16. Todos encontraram? Diz a palavra do Senhor. 1 João, 4,16, tá, gente? 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele. Queremos ler novamente. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. É bom ter gente aqui para nos apoiar. Falar do amor de Deus. Às vezes a gente pode chegar e falar assim, Deus tem amor. A palavra de Deus fala que Deus é o quê? Deus é amor. Isso é a essência do Senhor. O Senhor, todas as atitudes de Deus é em amor. Da mesma forma que nós sabemos, nós não costumamos falar aqui, mas existe o diabo. Da mesma forma que Deus é amor, o diabo é o quê? É ódio. A essência do diabo é o quê? É ódio. Aí você me pergunta, eu pergunto para você, o satanista. De repente o satanista acha que o diabo ama ele. Só que o diabo não ama ninguém. Nem aqueles que caíram junto com eles, que eram anjos, que caíram, se tornaram demônio, não é amado pelo diabo. O diabo odeia os demônios. Eles andam juntos, mas se odeiam. Porque a essência dele é essa. O satanista, ele pode fazer a vontade do diabo o tempo todo, mas o diabo odeia, como ele odeia todas as pessoas. Esse versículo pode até não ser totalmente aplicado a ele se nós olharmos no contexto. Quando a Bíblia diz, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, não está se referindo ao diabo, se você olhar o contexto. Mas nós verdadeiramente podemos dizer que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então, se ele puder destruir qualquer vida que estiver longe de Deus, porque aquele que estiver debaixo do amor de Deus, ele não tem como destruir, ele não tem como matar, ele não tem como roubar. O Senhor disse, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com o quê? Com abundância. E muitos pegam esse texto de o ladrão vem e fala que se referindo ao diabo. Mas se você olhar o contexto bíblico, não é se referindo a ele. Está falando sobre aqueles que vieram antes de Jesus, mas pode se aplicar a ele. E eu queria falar um pouquinho
dessa característica, desse amor tão grande, do amor de Deus. O nome da nossa igreja, se os irmãos repararem, esse nome, eu sempre digo, o nome da nossa igreja foi escolhido por Deus. Porque nem o nome da igreja eu não quis escolher. Eu me lembro que eu estava no quarto orando e falando assim: Deus, nós vamos começar um trabalho. E eu quero que esse trabalho, até o nome da igreja, o Senhor escolha. Eu comecei a orar, e Deus colocou no meu coração: Ágape. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu saí do quarto e falei para a Derilene, falei assim: Derilene, Deus me deu o nome da igreja. Ela: Ágape. Eu pensei assim, ela está ouvindo até minha oração. O que significa ágape? Significa o amor de Deus. Biblicamente, existe 3 tipos de amor. Existe o ágape, que é o amor de Deus, filia, que alguns chamam de filho, mas é filia, significa o amor fraternal. E existe o amor eros, que é um amor entre casal. O diabo ele não pode tocar o dedo nele no amor ágape, porque esse amor está longe. Mas ele tenta desvirtuar o amor filia, que é o amor fraternal, e colocar esse amor com um amor interesseiro. Pessoas que hoje, muitas vezes, se gostam querendo algo em troca. E o amor filho mesmo é aquele quando você oferece o amor, sem querer nada em troca. O amor eros, muitas vezes o inimigo, quando Deus criou o amor eros, porque foi criado por Deus, é um amor feito para o quê? Para o casal. O inimigo quer inverter. De repente, esse amor vai, às vezes, numa infidelidade. E um amor que foi feito para ter dentro de um casal, muitas vezes o inimigo quer que a pessoa use o quê? Com outra pessoa. Então, existe o amor ágape. O amor ágape é o amor perfeito. O amor de Deus é perfeito. E a Bíblia diz que esse amor é derramado em nossos corações. Às vezes as pessoas falam assim: porque o pastor ama tanto. Eu te digo uma coisa, é um dom de Deus. Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva vem de quem? De Deus. Então, aqui nós temos uma igreja amorosa? Temos. Uma igreja que abraça, uma igreja que recebe com amor. Esse amor dessa igreja é aquele amor que foi derramado do amor ágape de Deus sobre os nossos corações. E eu queria colocar algumas características desse amor de Deus, que muitas vezes é diferente do que nós pensamos. O amor de Deus, em primeiro lugar, é universal. Olha o que diz a palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou fazer uma pergunta, talvez alguns nem conheçam quem é, mas eu vou fazer uma pergunta: quem ama Deus ama mais? Pastor Rogério ou doutor Jairinho? Quem sabe quem é doutor Jairinho? Levanta a mão. Doutor Jairinho foi o que matou o menino lá. A maioria dos irmãos sabe, o que matou lá o enteado. Quem ama, Deus ama mais, pastor Rogério ou doutor Jairinho? Ele ama ele, aquele cara fez aquilo tudo, você ama igual a mim? Não é possível, irmão. Eu venho à igreja, eu oro, faço tudo. Agora vamos te perguntar de novo, que eu dei uma... Ama igual, gente, vamos lá. Quem Deus ama mais, pastor Rogério ou aquele assassino de criança? Os dois. Sabe por quê? A palavra de Deus diz: porque Deus amou o quê? O mundo. Toda criatura. Nós estamos aqui servindo ao Senhor, mas Deus te ama, mas ama aquele que está lá, agora com uma pedra de crack. Deus ama aquele que está lá. Deus ama aquele que está na boca de fumo, agora com uma arma lá. Deus ama aquele que está lá e quer alcançar todos eles, meu irmão. Não pense assim: esse é o queridinho. Porque tem algumas teologias agora que acham que Deus tem queridinho. Esse para ser salvo, esse para perdição e esse para salvação. Não, Deus quer que todos sejam salvos. O mesmo amor que Ele tem por mim, tem por você. Tem por nós, eles têm por aqueles que estão lá fora fazendo tudo de errado. Mas que podem ser alcançados por esse grande amor. Porque esse amor é por todos.
Mas aí alguns dizem assim, porque Deus é a essência, Deus ele só ama, ele não odeia. Aí já me perguntaram, pastor, você disse que Deus ama todos, por que a Bíblia diz que Deus amou Jacó e odiou Esaú? Tem esse versículo ou não tem? Tem, eu não estou criando um versículo. Só que tem alguns textos que, não sei se é na tradução, alguns textos que fogem totalmente do caráter de Deus, mas que tem na Bíblia. Na Bíblia tem que Deus odiou, Deus não odeia. A tradução perfeita para isso, que nós poderíamos dizer é, Deus amou Jacó, Deus aborreceu Esaú. Porque Deus nunca odeia, porque isso vai contra a natureza dele. Outra coisa que nós lemos na Bíblia, mas dentro do contexto, quando se refere a Deus, a Bíblia diz que, vocês não encontram na Bíblia que Deus se arrependeu? Não encontra? Quando teve Noé, não diz que ele se arrependeu? Mas será que Deus se arrependeu? Não. No contexto que você traz, na tradução você traz, só se arrepende quem erra. Deus nunca errou. Já viu alguém? Só se arrepende quem erra. Deus não erra, então Deus não se arrepende. Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus não odeia, Deus não se arrepende. A Bíblia tem um versículo que fala que o Senhor lembrou-se. O Senhor esquece? Não, Deus nunca esquece. Eu quero dizer o quê? Nós servimos um Deus perfeito, um Deus que nunca erra, um Deus que nunca esquece. Deus nunca esqueceu de você, Deus nunca errou. Desde a fundação do mundo, mesmo quando ele criou o homem, ele sabia que o homem ia comer do fruto, ele sabia que na época de Noé os homens estariam no pecado. Mas pastor, por que se ele sabia que o homem, Adão e Noé, ia comer do fruto, por que ele criou Adão e Noé? Adão e Eva. Você sabia lá que o povo ia estar em pecado? Por que deixou chegar àquele ponto? Porque Deus não deixa de fazer o que ele tem que fazer por nossa causa. O que ele tem que fazer, ele faz. Então, Deus, ele não odeia. Deus, ele sempre ama. E todos os homens, meu irmão. Olha, e Deus quer que esse amor é derramado para você sinta amor. Toda vez que você vê uma pessoa lá fora, que ainda não conhece esse evangelho, que o amor de Deus venha entrar no seu coração, encher o teu coração, para que você vá pregar o evangelho. A Bíblia diz que a única coisa que nós devemos é isso. Deus não, olha, nós somos falhos, mas em momento nenhum a palavra diz que nós devemos por causa dos nossos erros do passado. Mas sabe onde a Bíblia diz que nós devemos? É porque um dia alguém pregou para nós, e hoje nós temos que pregar para as pessoas lá fora. Outra característica desse amor. Continuando. E um ditado certo: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus odeia o pecado. Mas o pecador, como eu falei, Deus odeia, Deus ama o pecador. Quando nós chegamos para o Senhor, nós estávamos com o coração sujo. Deus não amava as atitudes que nós tínhamos, mas Ele já nos amava. Só que uma coisa que nós temos que saber, Deus ama todos da mesma forma. Só que a manifestação de Deus está sobre aqueles que estão perto. Dá para os irmãos entenderem isso? Deus ama todos. Só que a manifestação do amor de Deus nós sentimos quando estamos perto de Deus. O exemplo é o filho pródigo. O filho pródigo estava dentro da casa do pai recebendo o quê? Amor do pai. O filho pródigo, o pai significa quem? Deus. Um dia o filho pródigo disse assim: pai, eu quero sair de casa, me dá minha parte da herança que eu quero sair de casa. O filho pródigo, foi o pai que se afastou do filho ou o filho que se afastou do pai? Foi o filho que se afastou do pai. O filho foi lá, gastou tudo, perdeu tudo. Um dia ele voltou, o pai estava de braços abertos. Eu quero te dizer uma coisa: quando você se aproxima de Deus, Deus não tira o amor sobre as nossas vidas, nós nos afastamos do amor de Deus.
Então, meu irmão, você quer viver debaixo desse amor, usufruindo desse amor, fique pertinho do Pai. Que aquele filho pródigo, quando ele voltou para perto do Pai, que significa Deus, ele começou a usufruir do amor do Pai. E quando nós estamos perto de Deus, usufruímos do amor de Deus. Aqui tem vários irmãos aqui que já se desviaram. Meu irmão, eu nunca me desviei. Mas eu imagino como é terrível. Porque eu estava ali na igreja, vivendo debaixo daquele amor de Deus. Aí um dia, de repente, me afastar desse amor e me sentir sozinho. Me sentir desprotegido. E muitas vezes sem forças para voltar de novo para os braços do Pai. Por isso que nós temos que ajudar. Tem muitas vidas querendo voltar para os braços do Pai e precisam de uma ajuda nossa. Então, quando a pessoa está ali se sentindo sozinho, foi o que aconteceu com aquele jovem. Ele falou assim: poxa, até os servos do meu pai vivem melhor do que eu. E ele voltou, o pai estava de braços abertos. Ele estava descalço, deu uma sandália e disse assim: a partir de hoje você é filho. Botou um anel, disse: a partir de agora você tem uma nova posição. Você não tem uma posição mais de derrotado. Você tem uma posição agora de dono disso tudo. O que pertence a mim, pertence a você também. É isso que Deus faz conosco. O que pertence a Deus, pertence a nós. Mas para vivermos esse amor, nós temos que estar pertinho do Pai. Outra característica que nós encontramos sobre o amor de Deus: ele é imensurável, incomparável. O que é imensurável, pastor? Imensurável é algo que você não tem como medir. Você não tem como ver o tamanho. Não precisa abrir. Efésios 3 diz: para que possas compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Irmão, qual é o amor de Deus por mim? Às vezes nós conseguimos medir o nosso amor, né? Quanto mais criança, já viu criança? Criança é muito sincera. Você ama tal pessoa? Ou é que se não amar, também ela faz assim, ó. Né? Criança é sincera, né? Quando ama, ama. Quando ama. Mas às vezes você fala assim: qual o seu amor por tal pessoa ou por mim? A gente fica até decepcionado, né? Quando pergunta e vem um negócio dele: qual é o amor por mim? Mas quando a criança gosta muito, o que ela faz? Abrir o máximo possível o braço para mostrar, expressar o tamanho do amor. O amor de Deus, a Bíblia diz que nós não tente compreender o amor de Deus. Não tente compreender por que Deus me ama. Porque eu sou merecedor? Você é merecedor? Não. Nenhum de nós somos merecedores do amor de Deus. Nenhum de nós somos dignos desse amor. Mas mesmo assim Ele te ama. E é um amor, além de ser imenso, é um amor infinitamente maior do que qualquer outro amor. Por isso que eu digo amor, meu irmão, ame a Deus, isso daí é mandamento. Ame a Deus sobre todas as coisas. Porque muitas vezes nós colocamos pessoas mais importantes do que Deus. Meu mandamento é esse. Ele pegou aqueles 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, não farás imagem de escultura, um monte de coisa. E resumiu em quê? Ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que Deus quer de nós é o amor em primeiro lugar. Porque o amor de Deus, o Senhor fala: pode uma mulher esquecer-se do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do seu filho no seu ventre, mas ainda que essa se esqueça, eu todavia jamais me esquecerei de vós. Eu posso dizer, tem exceções? Tem. Não existe amor como amor de mãe. Não existe. Né? O amor, né? O próprio Senhor está falando isso. Ele citou assim um amor que ele olhou assim e disse assim: ó, esse daí é o amor máximo. E ele colocou o amor de mãe, mas ele disse assim: mesmo que a mãe se esqueça do filho, eu jamais me esquecerei de vós.
Porque o amor de Deus é imensurável, não tem como medir. O amor de Deus é incomparável, não tem comparação. Ninguém te ama tanto como Deus, meu irmão. Outra coisa, o amor de Deus é incondicional. Romanos 5:8. Mas Deus dá a prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. A pessoa pode ser um ateu, e Deus ama. A palavra de Deus diz que Ele morreu depois que nos tornamos justos, nos tornamos crentes, nos tornamos próximos, não. Sendo ainda pecadores, o Senhor morreu por mim e por o Senhor Jesus morreu por mim e por você. Deus provou o seu amor mandando o seu filho. Então, meu irmão, o que eu quero te dizer é uma coisa: a pessoa pode não estar nem aí para Deus, mas Deus ama. A pessoa pode ser um ateu, a pessoa pode ser a gente citou um satanista, pode ser um satanista, pode fazer tudo que desagrada a Deus, mas Deus continua amando. E como eu falei, eu tenho um motivo para Deus amar. Não, mesmo nós que estamos aqui na igreja, nós somos indignos desse amor. Não pense assim, Deus deve olhar para mim e dizer, não. Deus até se agrada das nossas atitudes, mas as nossas atitudes não são dignas desse amor tão grande, meu irmão. Então, mesmo que você não ame como deve amar, Deus continua te amando. Eu já citei aqui um tempo atrás, esse amor é um amor que corrige. Hebreus 12:6 diz: pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo que recebe por filho. Deus corrige? Corrige. E eu já falei aqui para os irmãos, como eu amo ser corrigido pelo Senhor. Às vezes tem palavras, gente, tem muitas vezes pregações, isso aconteceu na época de Jesus pregar, os discípulos, algumas pessoas que seguiam a Jesus, ficarem aborrecidas de estarem sendo corrigidas, da palavra ser tão forte, os discípulos começaram a ir embora. Jesus sabia, porque ele é onisciente, mas ele chegou para os discípulos e disse assim, cadê os outros discípulos? Foram embora, Jesus, essa palavra está muito dura. E o Senhor Jesus chegou para os discípulos e disse, vocês não vão embora também não? Aí o apóstolo Pedro, não, como nós vamos embora se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Meu irmão, aqui tem vários pais, eu acredito que todos os pais e mães aqui corrigem seus filhos, ou já corrigiram, né? De repente, hoje seus filhos já estão grandes, já corrigiram seu filho. Vocês que são pais, vocês corrigem porque vocês odeiam seus filhos? Quem é pai aqui e mãe? Levanta a mão. Quem já corrigiu o filho aqui, levanta a mão. Foi por ódio ou foi por amor? Filho, não faz isso que é errado. É por amor. Porque você quer o bem do seu filho. Então, se vem uma palavra de Deus para nos corrigir, o pastor está jogando indireta, assim que muitos pensam. Não, é Deus falando, eu quero te corrigir para que você viva uma vida abundante, para que você viva uma vida mais perto de mim. Então, quando Deus ama, Deus corrige a todo aquele que te ama. Você não corrige, nós não corrigimos nosso filho porque nós odiamos, nós corrigimos nosso filho porque nós amamos. Eu quando corrijo as crianças lá, não é porque eu tenho nada, eu odeio as crianças, não, porque eu amo as crianças. Quando eu vou lá para chamar a atenção, não é porque, não gosto, não, é porque se eu não gostasse, faz o que quiser. Quando você corrige, é porque você está querendo demonstrar o quê? O amor. Outra coisa, esse amor de Deus. O amor de Deus, ele nos conquista, ele nos atrai. Se nós estamos aqui nessa noite, foi porque nós fomos atraídos por esse amor. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque nós fomos conquistados por esse amor. Jeremias 31 diz, de longe o Senhor me apareceu dizendo, porque com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Com 16 anos o Senhor me conquistou.
Eu posso dizer para vocês, eu estou cada dia mais apaixonado por esse Deus. Deus sabe quando. A cada dia eu amo mais esse Deus. Mas eu fui conquistado lá atrás. Você um dia foi conquistado pelo Senhor. E o que conquistou você? O Espírito Santo te convenceu. Lembra do que nós falamos semana retrasada? Quem convence um homem? É o homem. Quem vai convencer seu filho de estar seguindo os caminhos de Jesus? É a mãe, o pai? Não, é o Espírito Santo. Quem vai convencer seu marido de estar aqui? Não, é o Espírito Santo. Mas sabe o que nos atrai? É o amor de Deus. Eu já contei uma vez até para os irmãos. Eu pastoreava uma igreja, uma vez a irmã conseguiu levar o marido pela primeira vez. Sabe quando a pessoa já chega assim, tipo, já brigando com o marido, né? Aí veio me apresentar o marido, a irmã veio me apresentar o marido. Quando veio me apresentar e disse assim, olha só, esse é o pastor, eu cumprimentei, que bom te ver aqui, tudo. Ela disse assim, eu já falei para ele não quer vir para o amor, ele vai vir pela dor, Deus vai trazer no leito. Eu olhei assim, eu tive que discordar da irmã, infelizmente na frente, eu disse assim, olha só, a isca de Deus não é a dor, a isca de Deus é o amor. Tem muitos que chegam pela dor? Tem. Mas Deus não usa a dor para te trazer, não. A forma que Deus atrai é através do amor dele. Ele não quer que você venha porque você foi lançado no leito de dor. Aí eu falei assim, olha só, um dia você vai ser atraído. Eu falei para aquele marido. Não sei se converteu, porque depois não tive mais contar, ou não, mas eu falei assim, um dia você vai vir para o Senhor Jesus. Mas você não vai vir pelo leito de dor, não. Vai ser conquistado por esse amor que conquistou a mim, conquistou a vários irmãos aqui na igreja. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? Parece a gente colocar Deus como um Deus carrasco. Então não é dessa forma. Eu já estou terminando. O amor do nosso Deus, para terminar, é um amor que cuida, é um amor que ajuda e é um amor que protege. Diz a palavra de Deus em Salmo 36, quão precioso, ó Deus, é o teu amor. Os filhos dos homens se refugiam à sombra de tuas asas. Quando fala sombra das tuas asas, como o Senhor cita, né, cita no Salmo 91 também, sobre as asas, ele quer citar como se fosse uma galinha. A galinha protege os seus filhotes aonde? Debaixo do quê? Das asas. E é assim que Deus nos protege, no seu amor. Nós temos um Deus, meu irmão, que quando nós nos aproximamos desse amor, Ele cuida de nós. Ele nos ajuda. Você encontra isso lá em Isaías 41:10. Que o Senhor nos ajuda, meu irmão. Muitas vezes, quando o homem não pode nos ajudar, tem um Deus que nos ajuda. Tem muitas vezes que o Senhor, não temos como nos proteger, o Senhor nos protege. Por isso, meu irmão, é debaixo das asas do Senhor que nos sentimos seguros. É debaixo das asas do Senhor que nós encontramos refúgio. É debaixo das asas do Senhor que nós sentimos esse grande amor que Deus tem pelas nossas vidas. Nós vamos ficar de pé nesse momento. Eu poderia continuar, mas eu quero orar. Esse Deus tão amoroso, Ele quer nessa noite ser adorado por nós. Nós vamos fazer de uma maneira bem suave, porque a adoração nós podemos cantar, podemos até pular, gritar, mas muitas vezes a presença de Deus se manifesta como uma brisa. Vou pedir para a Jéssica agora soltar um